bem-vindo ao Visão 360, aqui onde o mercado imobiliário ganha vida. Aqui nós falamos de tendências, novidades e hoje a gente tem um tema muito especial, principalmente para corretores e investidores. E hoje a gente vai falar sobre avaliações mercadológicas, judiciais e extrajudiciais, e hoje nós estamos com uma perita especialista, Silmara Gottardi. Silmara, é um prazer te receber aqui hoje, é um prazer você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Prazer é todo meu de estar aqui com você. Ai, que legal, é muito legal. A gente falou assim, ter pessoas que trabalham no ramo, fazem disso o seu dia a dia, então você conseguir dividir essa experiência com a gente, falar um pouquinho de esclarecimento, porque a gente traz aqui as maiores dúvidas, quais as inseguranças, né? Então hoje eu acho que esse bate-papo vai ser bem legal. E eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua história. Conta pra gente aí quando começou a sua trajetória. Tá bom, eu vou rapidamente aqui falar um pouquinho, né, sobre a história profissional do mercado imobiliário. E mais uma vez, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Nós que já fizemos parcerias, eu respeito muito o seu trabalho. Parabéns, né, por toda a escritura, por estar aqui para passar para as pessoas um pouco mais sobre o mercado imobiliário. E isso motivar as pessoas também, né, a fazer um trabalho com dignidade para a sociedade. Então, assim, Silmara Gottardi, que é formada em letras, professora de português e inglês, e a convite de um amigo, passei para o mercado imobiliário e foco principalmente na avaliação imobiliária. Então, há mais ou menos 13 anos que eu estou no mercado, trabalho muito, 80% do meu serviço é na avaliação imobiliária, é algo que me encantei, me apaixonei por essa área. Então, eu venho sempre estudando, especializando, a gente está todo dia aprendendo. Foco do Paraná, Santa Catarina e outros estados também, avaliação de imóvel rural, urbano. Então, a gente faz um trabalho assim também com divulgação para levar para os corretores de imóveis que existe esse mercado de trabalho, esse nicho dentro do mercado imobiliário. Que legal. E assim, a gente fala, assim, para os advogados, o pessoal conhece bem essa área, mas os corretores não são todos, né? Quando a gente começa a fazer um bate-papo, eles têm um monte de dúvidas, né? E fica totalmente fora do mercado e é um campo gigante, né? Para os corretores, né? Exatamente. Muitos corretores não sabem e a sociedade também, às vezes por falta de conhecimento, acha que um corretor de imóveis, puxa, mas você faz avaliação imobiliária? Sim, nós temos amparo legal para isso, né? Nós somos amparados por lei, então nós temos essa competência técnica, assim como outros profissionais que nós vamos conversar no decorrer aqui do nosso bate-papo, mas o mercado imobiliário tem muitos nichos. E a avaliação imobiliária faz parte tanto a judicial, como você citou, como a extrajudicial. Então, o que nós queremos é trazer, mostrar, apresentar aos corretores de imóveis esse nicho do mercado. E para esclarecer para o pessoal pergunta bastante, o que seria a avaliação mercadológica e explica assim, dá uma diferenciada assim, para o pessoal entender, porque o pessoal trava na hora que você pergunta, né, qual que é a judicial, qual que é a extrajudicial. Então, explica para a gente um pouquinho a diferença dessas duas. Tá, então vamos lá. A avaliação mercadológica de imóvel, nós chegamos no valor real, isso que o perito, né, que nós chamamos, o corretor de imóvel avaliador, tem várias expressões, ele tem que chegar no valor justo de mercado. Então, o que é chegar no valor? O que é avaliação? É chegar, você fazer cálculos, você estudar o mercado, você fazer pesquisa de mercado na região para você chegar no valor mais próximo possível. Eu vou vender o imóvel exatamente pela avaliação? Nem sempre. Porque o mercado me disse que vale aquilo, mas nós sabemos que tem clientes que às vezes eles querem comprar aquele imóvel e pode pagar um valor um pouquinho a mais. Não quero vender, eu tô com rapidez, eu preciso vender isso mais rápido. Mas o valor mercadológico é isso, a gente chegar ali na realidade. E quanto à avaliação judicial e extrajudicial? Pois bem, o laudo, a avaliação é a mesma coisa. Você vai ter responsabilidades e você vai fazer essa estrutura da mesma forma. O que difere uma avaliação por nós falamos judicial e extrajudicial é o processo, o passo a passo. A extrajudicial, o perito vai conversar com o cliente, vai chegar em um valor, eu vou cobrar tanto por essa avaliação e vai negociar com ele, vai fazer a avaliação e pronto. Na judicial, aí é outra forma. Você vai ter que se cadastrar no Tribunal de Justiça, pode fazer em qualquer estado do Brasil, em todos, se você quiser, tá? Nosso trabalho é nacional, né, para avaliação, é diferente do CRES, né, que é cada estado tem que ter.
e você vai chegar a cadastrar, o juiz vai nomear, aí ele vai nomear você, você vai chegar a proposta de serviço. Pode ser que as partes aceitem, pode ser que as partes não aceitem aquele valor e você vai negociar. Existem quesitos que você vai ter que responder, que são as perguntas que as partes elaboram, os advogados ou assistentes técnicos, que nós vamos conversar depois também, né? Então existe essa diferença. O judicial é algo assim mais demorado. Você fica 6 meses, 1 ano, 2 anos ou até mais ligado a esse trabalho. Você está trabalhando para a justiça, o juiz que vai te nomear, aquela vara, né, que vai te nomear lá, o juiz. Agora, a extrajudicial não, é você e o defiante acabou. Sumari, uma coisa que me veio em mente agora, o corretor que quer fazer esse tipo de avaliação, é muito complicado se inscrever, é muito complicado se qualificar para participar no judicial, no tribunal? Eu digo assim que tem que ter dedicação, esforço e estudar, né? Aquela propaganda que infelizmente nós vemos de que o perito judicial não precisa ter responsabilidade, não precisa ter muito tempo, não precisa ter faculdade, é tudo muito fácil e recebe 20, 30 mil por mês. Eu digo com convicção, tá? Com autoridade mesmo, né? E propriedade que isso é mentira. Então assim, é esforço, é dedicação, é estudar continuamente. Rapidamente falando dessa parte para o corretor de imóveis. Então existe, já vou falar aqui, um Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, que é o CNAI. Esse cadastro é obrigatório? Não, ele não é obrigatório. Tá? Você, sendo corretor de imóveis, tendo a sua credencial em dia, você, perante a lei 6.530 de 78, você está amparado para fazer a avaliação. Mas eu sempre sugiro fazer o CNAI, porque você faz um curso a mais, você estuda, e aí, às vezes, alguns pedem, eu quero um corretor que tenha CNAI, porque o cliente ele pode exigir o que ele quiser, entendeu? Então, eu aconselho a pessoa fazer sim o CNAI, ter o cadastro. Aí, você vai fazer, aqui no Paraná, chama-se CAJU, que é o Cadastro de Auxiliar da Justiça, vai se inscrever, vai pôr os seus diploma, os certificados que você tiver, você vai se inscrever e pelo Código do Processo Civil, você vai ser sorteado. Aí o juiz vai te nomear e você vai dizer se aceita, se não aceita, qual o valor que você vai cobrar. Não é tão simples, tá? Eu diria, estudem, façam cursos, leiam, se amparam, antes de você se cadastrar. Eu acho que tem alguns cursos que é oferecidos, até pelo próprio CRES, esses dias eu estava olhando, eles oferecem algumas modalidades. Eu fico pensando assim, não é simplesmente o corretor decidir ser avaliador, mas eu acho que se tiver um pouquinho de esforço, eu acho que é um mercado que dá para ampliar, né, o leque de serviços que dá para a pessoa oferecer, né? Exatamente. Nós temos o curso online do CRES, que é gratuito, né? E só a prova que é presencial. E nós temos um curso também na plataforma do Cresce, que é Perito Judicial. É um curso que não é tão novo assim, mas ele ajuda sim, tá? Aí ele tem particulares também, Então, eu não vou falar nomes, mas a pessoa vai se adaptar. Tem gente que prefere presencial, tem gente que prefere online. Mas assim, estudem, se capacitem. Não vão simplesmente fazer o cadastro e depois, quando chega a nomeação, meu Deus, o que eu faço? Não é nem assim. Porque eu acredito assim, os primeiros... o laudo que a pessoa faz, normalmente vai dar uma certa insegurança, né? Mas isso é no primeiro, daqui a pouquinho vai o segundo, o terceiro, e aí a pessoa vai... Acho que é questão de dedicação mesmo, então é possível, né? Só uma questão de dedicação que você consegue, isso, né? Isso. E assim, eu ia te perguntar, em negociações de processo judicial, a intervenção de um perito é praticamente essencial, né, Silmara? Sim, acontece divórcio, que tem, né, inventário, sociedade que se desfaz. Então, é muito amplo, porque eles precisam chegar no valor imóvel. O juiz tem o trabalho dele. Normalmente ele não entende de imóvel, então ele precisa o quê? Ele precisa nomear alguém de confiança dele. E subentende-se que quem está cadastrado entende da avaliação. Bom, o perito, eu acho incrível, importante demais o nosso trabalho. Veja bem, nós somos os olhos do juiz. O juiz não foi ver o imóvel, ele não sabe nada, a não ser pelas fotos, né? Então, por isso que nós temos que tomar cuidado, desde fotos bem tiradas, detalhes do descritivo, a vistoria, tá? Que há pessoas espalhando que não precisa fazer vistoria, isso também é algo assim cruel que fazem. A vistoria é fundamental.
como você vai dar valor ao imóvel, você vai chegar no valor do imóvel se você não conhece. Então você tem que fazer a vistoria. Então o trabalho assim do perito é fundamental para chegar no valor. Imagina um casal que está divorciando, tá? Aí eles não chegam num acordo. O marido, ele contrata alguém, a esposa contrata outro, mas ninguém chegou num acordo. Não, o meu avaliou isso e naquilo, então o juiz vai nomear quem? Um imparcial. Aí que entra a responsabilidade. E lembrando, Érica, de um detalhe muito importante, que isso não é passado às vezes. Tá? Nós, profissionais que trabalhamos com avaliação, nós respondemos civil, né, e também penalmente. Nós temos que estudar o Código do Processo Civil, o Código Civil, o Código do Consumidor, o Código Penal, tá? O corretor, que ele acarreta, ele vai fazer uma avaliação imobiliária. E a pessoa consegue provar que ele causou um dano, porque o imóvel valia 200 mil e leva 1.400, por exemplo, ele causou um dano, está prejudicando alguém, o advogado pode entrar com ação contra esse perito. Então, nós respondemos por isso. É crime você causar nessa parte, né? Acho que a ideia, e o corretor também, né? Mas principalmente do perito, né? É justamente ser imparcial, né? Ter essa questão de avaliar o valor de mercado. Porque daí é para dar essa segurança ali para o juiz, dele saber que tem um profissional na área e aí aquele valor não vai estar prejudicando nenhuma parte nem outra. Exatamente. Né? Nós falamos assim, nós vamos trabalhar lá, o juiz nomeou. Não importa quem que é a parte autora ou réu, digamos assim. Eu vou lá e fazer o meu trabalho. Porque, na verdade, quem chega no valor não é o perito. Quem chega é o valor que me entrega, é o mercado que me entrega o valor do imóvel. Porque eu vou fazer pesquisa, porque eu vou usar as normas da BND, isso é muito importante. Vou fazer cálculos e vou chegar no valor real do imóvel. Aí não tem problema nenhum, né? Às vezes tem dificuldade? Tem. Você comentou ali sobre os primeiros. Claro que a gente tem dificuldade, muita dificuldade. Eu aconselho, assim, trabalhar na prática. Por que não fazer parceria? Sim. Começa na extrajudicial, por exemplo, que não você vai fazer menos, que seja menos importante, mas você vai começar na extrajudicial. Você está com dificuldade. Faça uma parceria. Divida o que você vai receber com alguém que tenha mais experiência, porque você vai na prática. Eu comparo muito com quem tira CNH. A pessoa terminou a autoescola, ela fez a prova do Detran, ela está habilitada. Mas você vai largar num menino de 18 anos que acabou de fazer a carteira numa rodovia ou sozinho? Não. Jamais. Né? Coloca assim, um filho da gente nessa situação. Você vai cuidar, você vai instruir. E a avaliação não é diferente. Você pode fazer 10 cursos. Mas você ir ao campo, você olhar a pessoa, nossa, como fotografa, como que faz isso? Não tenha medo de perguntar, não existe pergunta boba, sabe? Então você olhar, como que tira foto, como que eu me posiciono aqui, que anotação que eu tenho que fazer, você só vai aprender isso na prática. Na prática, né? Isso é verdade. E falando aqui um pouquinho do que você falou, o que tem que ser analisado, eu sei que tem vários métodos, né, de tendências de fazer avaliação. Fala um pouquinho das opções que existem hoje de métodos. Ah, verdade, tem isso também. Bom, o que mais nós usamos é o método comparativo direto de dados de mercado. Né? O método comparativo ali que nós usamos, abreviando um pouco. É você comparar. Então, se eu pegar uma cidade como Curitiba, né, com quase 2 milhões de habitantes, eu vou fazer a avaliação de um apartamento. Dependendo do bairro, não vai ser tão complexo. Né? Eu vou encontrar o apartamento, vou pegar apartamentos parecidos, o mais semelhante possível, no mesmo prédio, no mesmo bairro. Vou fazer aqui, lá tem 3 quartos, vou olhar de 3 quartos, tem 3 vagas, tem uma vaga. Vou fazer esse trabalho comparando. Terreno, também posso fazer comparando. Agora, tem imóvel que você não consegue fazer pelo comparativo. Uma casa, por exemplo. Como que você vai conseguir encontrar, falando daquele elemento amostral, né, a norma da BNT, ela sugere umas 12 amostras, mas você pode pegar no mínimo 3, que a norma sugere no mínimo 3, o ideal é ali pegar umas 10, 12, né, para você ter um volume bom e que sejam bons elementos amostrais. Uma casa, para você comparar, é difícil você pegar tantas. Então, eu vou partir para o segundo método que também é bem utilizado, que é o evolutivo. Método evolutivo, você vai pegar o valor do terreno, você vai pegar terrenos ali, você vai chegar no valor e deixa ali. Agora eu vou avaliar a edificação. A edificação,
nós temos o CUB, que é o custo unitário básico, cada estado tem, né? E eu vou chegar no valor, tá valendo X o valor do CUB. Só que a construção tem 30 anos, ela não é nova, e o CUB é só para construção nova. Então eu vou depreciar. Aí que vem que nós temos que estudar, ler. Como que eu vou depreciar? Uma das tabelas mais respeitadas e utilizadas para depreciação é a Ross-Heidig. Né? Então tem que fazer um cálculo, a gente usa para Revit V13 e tal, e você vai depreciar pela idade, aparente idade também real. Você já é um pouquinho mais complicado de fazer, né? Aí você tem que ir mais a fundo um pouco. Aí você soma o valor do terreno com essa construção depreciada, tá? A gente usa muito para barracão, para casas diferentes e tal. Aí nós temos o involutivo. O involutivo é hipotético. Eu confesso que acho um pouco mais complexo assim e um pouco mais difícil, porque involutivo você não acha de forma alguma, porque você vai primeiro do comparativo. Não tem como fazer, vai para evolutivo. Não tem como fazer involutivo. É você avaliar lá o terreno, tá? Isso pro terreno. E aí eu vou fazer um estudo hipotético. O que eu posso construir naquele terreno? Um prédio de 6 andares. Não, esse terreno aqui pode ser um prédio de 20 andares. Seria tipo um potencial construtivo? Isso, exatamente. Você tem que saber qual é o potencial desse terreno. Aí você faz um estudo hipotético. Aí você vai contratar alguém, claro, uma pessoa de competência técnica, quanto que vai gerar de renda aqui e tal, e vai chegar no valor do terreno, né? Tirando o VGB e tal, né? É um pouco mais difícil, confesso pra você, e bem menos usado. Por quê? Porque é uma coisa que não existe. A gente quase nem vou falar, né? Mas não. Pode fazer, a norma diz que pode, mas eu confesso para você que é hipotético, você não tem certeza exatamente daquilo, então eu acho mais difícil. E aí o quarto que nós usamos também, que é o método de renda. Muitas vezes para locação, usado o método de renda, que é quando você vai avaliar, por exemplo, um hospital. Eu acho difícil, um colégio, né, dependendo da cidade, não existe um hospital para você fazer. Então você quer tirar como base, né, para usar, né? Exatamente. Se eu quero chegar no valor de locação desse hospital, eu não tenho outro imóvel, eu não posso pegar uma loja de 30 metros quadrados se o hospital tem 2.000 metros quadrados ou mais, né, 10.000 metros. Então, qual é o método de renda? Eu vou chegar no valor do hospital, é bem mais complexo. Por isso que na hora de cobrar você tem que pensar nisso. Eu vou chegar no valor do hospital pelo normalmente evolutivo, aí eu vou estudar o mercado para saber qual é a renda do imóvel comercial naquela região. Aí é o método de renda também que dá para você fazer. Aí você vai trabalhar aí na proporção do valor de venda para você chegar no valor de aluguel. Isso. Eu imagino assim, eu já vi algumas avaliações de locação e quando começou, eu lembro que as primeiras vezes que eu vi, eu falei assim, meu Deus, e agora? Como é que faz isso? E realmente, até isso que você falou de ter parcerias é muito importante. Isso. A gente fala assim, você não precisa saber tudo, mas você precisa ter um telefone de quem sabe, né? Então, acho que isso é essencial, acho que é uma coisa que, para os profissionais que estão começando agora, eu acho que vale muito a pena. É um mercado que está em grande crescimento. É que hoje a gente vê muita gente que tudo que banaliza. Eles falam assim, nossa, é muito simples. Também assim, a pessoa tem que se esforçar, tem que se especializar. E é um mercado que está em crescimento. Então, assim, é um leque a mais para se fazer. Então, acho que é uma coisa bem bacana. E uma coisa que eu ia pedir para você falar, porque assim, a gente ouve muito falar. A gente trabalha aqui também com avaliações caixa e tal. E aí eles sempre falam assim, não, a minha é por estatística, e aí eu falo assim, eles fazem todo uma parafernália, né, do que é esse, e aí eu falei assim, eu vou pedir da Silmara dar uma explicação pra gente do que seria esse que eles falam. Faz para bom referência estatística, né? Isso. Então, a inferência é uma coisa que a engenharia faz, até por isso que eles alegam que só aceita engenheiro para Caixa e Banco do Brasil, né? Mas nós temos que entender que existem outros bancos e o corretor de imóvel pode sim fazer avaliação para banco, tá? Eu não vou dizer para Caixa e Banco do Brasil, porque não vou entrar em detalhes. Mas eles aceitam só por inferência, que aí você tem que rodar num programa, que é os 2 programas que existem mais fáceis, ou pelo Excel. Né? Também dá para você fazer. Então a inferência você não vai pegar 10 amostras, você vai pegar 5 amostras, aí elementos amostrais, você vai pegar 100, 1000, né? Você vai pegar muito mais elementos amostrais e aí você vai jogar nesse programa e vai gerar
ali depois vai, digamos que afunilando, seria mais ou menos isso. Eu não domino a inferência estatística, eu não, digamos que eu não ainda senti atraída a trabalhar com a inferência. Eu prefiro por fatores, que é o que nós fazemos, né? Que pega os elementos amostrais, você vai fazer toda a parte lá, o que eu vou para ficar mais homogênea, né? Você vai fazer a homogeneização e tá chegando um valor aí. Ah, se é o quarto andar, se é o primeiro, existe uma diferençazinha, se é de frente, se é de fundo, esses detalhes. E a inferência não, a inferência pega um quarto, 4 quartos, em outra cidade, não é só naquela cidade, é uma comunidade, né? É algo muito maior. Tá errado? Claro que não. Tá na norma isso, e o dono para a Caixa Econômica eu só aceita assim. Mas são formas de trabalhar. Tem pessoas que preferem a inferência e acham muito mais fácil. É um programa, né? Não é um método, é um programa. É isso que eu queria deixar claro, porque às vezes quando a pessoa pergunta dos métodos, né? E eles imaginam que a inferência é um método, na verdade ele é um programa que é aceito por alguns bancos, né? Mas não é um método de se fazer, como a gente acabou de explicar agora, né? De comparativa, né? De renda. Então, isso que eu queria esclarecer, porque eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida, eles fazem as perguntas, e aí achando que isso é um método, tem uma forma de fazer. E aí, esses dias eu conversei com um engenheiro da Caixa, e ele falou assim, não, isso aqui é como se fosse um banco de dados, e em vez de eu usar o meu banco de dados, que normalmente quem faz tem uma forma de avaliar, então daí eles vão por inferência, vai usar aquele banco de dados, eles vão fazer. Então, acho que deixou bem claro, o pessoal que tem dúvida, acho que... E assim, o que eu ia te perguntar? Tem muita diferença você avaliar um imóvel urbano de um imóvel rural? Tem. Os detalhes, digamos assim. E quem está acostumado, como eu que moro numa capital, a pessoa está acostumada ali, tem pessoas que não conhecem a área rural. Então eles acham assim que é uma loucura, é fora da realidade. Eu vim do interior, né? Até os 17 anos eu morava no interior, na roça mesmo. Então talvez todo esse passado, essa convivência, esse amor que eu tenho, né, pela terra também, e isso faz com que, se você me perguntar, eu prefiro 10 vezes avaliar rural do que urbano. Eu vou te explicar a minha experiência, né? O urbano tá ali, a avaliação, você vai comparar normalmente, vai fazer evolutivo e você tem mais elemento amostral. Eu acho que isso já assusta menos as pessoas. Agora, o rural é peculiar porque você vai pegar um imóvel de 10 hectares, por exemplo. Você não vai comparar com 1 milhão de hectares. Você tem que ir dentro da norma, seguindo as mesmas regras do urbano. Você vai pegar o que se compara ali. É para avaliar só a terra. Nós, corretores de imóveis, avaliamos, como nós falamos no início, avaliação de mercado. Mas tem soja plantado ali. Não, nós não temos competência técnica para avaliar soja. Aí eu vou contratar um engenheiro agrônomo, né, um engenheiro ambiental também, que pode, técnico agrícola, inclusive, porque a partir de 2021 os técnicos agrícolas também podem fazer avaliação rural. Que legal. É muito bom isso. Então é uma situação assim. Então o rural ele é um pouco mais detalhado, mas nada complexo, desde que você conhece. Então, como a pessoa tem medo do desconhecido, isso é normal, tem gente que tem medo e não quer aprender. Mas a diferença está aí, dos detalhes. Eu quero só a terra, pronto. Mas, digamos que seja judicial. Não, mas eu tenho que avaliar a terra e todos os barracões, mesmo que estejam em péssimas condições. Eu quero que avalie a casa, o barracão, a casa do caseiro. Acontece. Aí nós vamos fazer o omitivo, vamos chegar no valor. Inclusive, normalmente a gente não usa o valor metro quadrado, mas hectare, né? Alguns lugares, como no Paraná, alqueires paulistas, a moeda do interior, a moeda do rural não é o real, mas é soja. Então já aconteceu comigo de fazer avaliação. Ele quer saber num quesito lá quantas sacas de soja que valia o alqueire paulista. Que legal, imagina. Isso é tudo aprendizado. Aí o que a gente tem que fazer? Vai lá, não tem muito elemento amostral, tem pouco sítio de venda. Vai na prefeitura, vai no sindicato rural, vai no cartório, vai nas cooperativas que todo o interior tem. Aí o que você tem que fazer? A soja, eu fiz a vistoria tal dia. Que valor que estava a soja naquele dia para eu converter em quantas sacas de soja vale o alqueire. Por quê? Porque a soja ela é muito volátil, ela muda muito. Varia, né? Varia muito. Então você tem que anotar tudo isso para o juiz saber, que de repente o juiz vai analisar esse laudo,
2 meses depois. Nossa, mas a soja aqui tá 150, mas no dia estava 120. Por isso que o valor foi diferente. Então você tem que anotar o dia da vistoria, anotar o dia que você pegou, você provar que você foi na cooperativa, faz um print ou pede para alguém assinar para você o documento, que naquele dia, naquela hora a soja valia aquilo. Praticamente você faz em 2 moedas, né? Moeda real e na soja. Exatamente. Então eu acho que é mais instigante isso. Aí você chega em casa com as botinhas cheias de barro, ou queimado de sol, que às vezes passa protetor, né? Então você tem que ter um pouco mais de cuidado assim. Mas eu acho, pra mim, né, talvez pelo meu passado, pela minha vida, a rural ela se torna bem mais assim, gostosa de trabalhar, digamos assim. Eu acho que uma coisa também que é importante ressaltar, às vezes o pessoal quando vai comprar o rural acaba não se atentando, o fato de se tem ponto de água, se não tem, se é caído, se não é. Então tudo isso também acho que tem que ser levado em consideração. Tem que levar e você tem que conhecer a fundo a terra. Porque, veja bem, você vai pegar a matrícula. Tá? Aí vai analisar, nem toda matrícula está assim, ou às vezes a pessoa não averbou alguma situação. E nós sabemos, por exemplo, do módulo rural, né? Cada local tem seu módulo rural, nós temos que saber a questão da APP. Ah, tem um rio, eu tenho que deixar quantos metros? Depende da largura do rio. Então, aqui pela largura ser assim, eu tenho que deixar 30 metros. Ah, se for num rio com mais largo, eu tenho que deixar 50 metros. E se tiver uma mina d'água, aí eu tenho que deixar 50 metros também. Aí a parte que seria todo o diâmetro, sabe? Então tudo isso é detalhe. Por quê? Porque se a pessoa tiver uma terra que o rio passa e toda encosta ali, ele vai perder mais, né? Ou tem a PP. São 20%, né? Aqui no Paraná, 20% você tem que deixar da PP. Mas tem imóvel rural que tem 50% da PP. Eu queria também fazer um comentário com você sobre a área 100% da PP. Isso já aconteceu comigo. Isso é uma dúvida constante, assim, diárias, o pessoal vem trazer, e aí, poxa, uma área 100% de APP, como é que avalia isso? Exatamente, bem difícil. Confesso para você que foi um desafio. E 100% APP, a princípio a pessoa vai falar assim, não vale nada. APP, eu não posso fazer nada. Engano seu, vale sim. Porque existe a compensação. Ou seja, a pessoa tem um sítio, ele está trabalhando lá, né, comprou área limpa, não tem rio e tal, e ele quer trabalhar porque tem árvore, isso você pode derrubar legalmente, né, só pedir autorização, não é árvore de lei que nós falamos, né, madeira de lei. Só que o que o município pede ali e a parte rural toda ali? Não, mas você tem que pegar a compensação. Então você pode derrubar aqui, porque é madeira que pode derrubar, mas você vai comprar uma área de APP para compensar o que você vai derrubar aqui. Por isso que existe o mercado de APP. Tem um valor sim, nós temos algumas tabelas do Paraná, algumas são mais atualizadas, outras não, mas é correr atrás, gente. Eu falo que a avaliação, quem quer brincar de avaliar, faz de uma forma do sofá da casa. Mas para você realmente trabalhar, você tem que ir atrás. A gente sabe analisar isso, correr atrás. Isso. E pedir. Olha, eu não tenho condições de fazer, nunca fiz assim de APP, como aconteceu comigo a primeira vez. Vamos atrás de informação. Olha, não tenho condições, vamos fazer uma parceria com, de repente, um engenheiro agrônomo, ou vamos fazer uma parceria com o corretor daquela cidade, daquele município, né? Isso também vale muito. E, por exemplo, quando é uma fazenda, eu fico imaginando, deve dar bastante trabalho. Daí, na fazenda, você tem a área que planta, tem a área de APP, então eu imagino que deve ser bom, para quem gosta de área rural, eu acho que é um sonho, né? Mas eu imagino que deve ser mais complexo, né? Quando é uma fazenda que tem várias áreas, vários tipos de áreas, né? Isso. E assim, por mais que eu goste também, mas eu encontro dificuldade. Eu vou te dar um exemplo de uma vez de uma fazenda muito grande, né, no interior do Paraná, e que só ficava difícil para passar o orçamento, justamente pela complexidade. Era gado, tinha muita açude, tinha parte também assim, de brejo, APP, bem caído, uma parte, outra parte era plana, então estava difícil para passar o orçamento. Nesses casos, mesmo gerando mais expectativa, eu não tenho certeza se o cliente vai fechar comigo, eu resolvi ir até o local e falei, olha, eu vou fazer isso, eu vou lá para conhecer, para fazer o orçamento. E foi muito importante, porque o proprietário agendou e tal, em tal local, e eu chegando lá com um carro pequeno, né, um carro normal. Aí eu falei assim, ele começou a dar risada, eu falei, não entra nessa fazenda, tem que ser uma 4x4.
Olha só a realidade, né? Para conhecer a realidade local. Aí tudo bem. Foi lá, falei, bom, então significa que no dia da vistoria eu vou ter que alugar uma 4x4, porque eu não tenho uma caminhonete. Um custo que gera para você fazer o trabalho. Então, quando o serviço é mais complexo, ou rural principalmente, eu às vezes faço isso, mesmo correndo o risco de não fechar. Mas eu prefiro fazer isso do que cobrar lá um valor que depois eu vou gastar mais. Tem isso também, né? Porque esse exemplo aí da caminhonete, eu vejo aluguel na 4x4 e às vezes você vai... E tem a questão também você vai ter que ter alguém, de repente, para estar junto. Isso. Dependendo do local, como for, né? Então isso é bem importante. Acho que tem que levar essa questão, considerar todos os custos que vai ter, né? Para conseguir passar uma proposta que fique adequada para as ambas partes, né? Para quem vai fazer e para quem está contratando. Tá justo. É verdade. E aí eu queria te perguntar também, hoje o pessoal usa muito tecnologia, inteligência artificial para quase tudo. E dá pra gente usar isso nesse ramo de perícias? Tem como utilizar a inteligência artificial para ajudar? Bom, eu não utilizo. Claro que um pouco você vai utilizar e tal, mas quem faz 100%, eu confesso que eu não confio muito. Tá? Por quê? Inteligência artificial, né? Já diz artificial, não pensa. É uma máquina. E a avaliação, ela não é objetiva total, ela é subjetiva. Tá? Ela é subjetiva. Aí, foi feito um teste, eu não estou falando isso sem uma propriedade, eu estou falando isso porque eu fiz testes, tá? Alguns colegas também, que a gente faz parceria, em que você vai pegar um terreno em Curitiba. Muito bem, eu joguei lá, terreno no bairro tal, né, tantos metros quadrados e tal. E foi jogado 100% IA. O que acontece? Deu a média e ele pegou ali todo o raio, né? Ali próximo. E deu totalmente deturpado o valor. Por quê? Porque tem terreno que é de esquina, normalmente se for comercial vale mais quando é de esquina, tem terreno em declive, aclive, plano, tem terreno que é de frente para uma rodovia, tem terreno que é numa rua comercial, né? Eu tenho que falar se é residencial ou não. Outra coisa, eu estou falando exemplo de Curitiba, né? Mas tem outras cidades assim também, é dividido por setores. Então, eu tenho bairro, isso é comercial mesmo, eu tenho bairro que vale X o metro quadrado. Quando eu atravesso a avenida, mudou. Por incrível que pareça, cai 30%, 40%. Então, se o meu terreno, que eu estou avaliando no IA, está ali na beirada, no final ali da rua, quase, e eu vou fazer toda essa parte ali, ele vai pegar o valor. Exatamente. Então, assim, fica muito banal, sabe? Eu confesso para você que eu acho triste quando uma pessoa acata isso de eu vou fazer 100%, vou cobrar baratinho, vou fazer uma folha 4. Não, porque ele só quer saber o valor. Mas eu tenho que provar porque eu cheguei naquele valor. Isso é bem importante, porque a gente fala assim, ó, claro, os corretores no dia a dia fazem a avaliação de mercado para um imóvel, isso, né? E às vezes a gente escuta, o pessoal fala assim, não, isso aí faz a inteligência artificial. E eu queria que você colocasse seu ponto de vista sendo especialista, porque não é bem assim. A gente usa num texto para ajudar, numa divulgação, de repente, para melhorar um texto, mas para fazer a avaliação, realmente, a inteligência artificial não tem, ela pode ajudar na questão de texto, mas eu acho que nessa parte realmente tem que ter esse refinamento que não dá para fazer na inteligência artificial. Né? E eu tenho vivido isso, né? Não é só a teoria, como um terreno que o cliente não me falou nada sobre o terreno, peguei a matrícula, não dizia nada, mas nós vamos pegando um pouco de experiência, nós vamos, não sei, um instinto talvez. E algo eu estava dizendo, tinha umas árvores ali, não sou um especialista em árvore, mas sabe quando você olha e tal, eu falei, mas alguma coisa está errada nesse terreno. Fui na Secretaria, né, do Meio Ambiente e tal. Então, assim, dois fatos ali. Tinha um rio bem no meio do terreno, estava drenado, mas estava ali no meio do terreno, que comprometia sim, porque como o zoneamento era 4, pode comprar potencial, como depende, eu vou conseguir construir um prédio, sendo que tem um rio ali embaixo, não. E tinha várias madeiras de lei, várias árvores que não podiam tirar. Aí eu pergunto para você, ia enxergar isso? Não enxerga. Eu já vi alguns processos que eu participei, que daí também entra na parte até do meio ambiente. Existem alguns laudos feitos por engenheiro para fazer o mapeamento ali de que tipo de árvore que tem algumas que não dá para cortar de jeito nenhum, que estão em extinção. Então, toda essa parte aí também entra, com certeza, na inteligência artificial não tem como avaliar isso,
E se você vai lá presenciar, automaticamente você olha o jeito do terreno, o tipo de árvore que tem, a quantidade de árvore, a espessura ensina que se é uma árvore velha, se não é, né? Isso ainda não tá para substituir, né? O que eu ia te perguntar? Uma coisa que a pessoa pergunta bastante no judicial, a gente tem lá, o pessoal, nomeação de perito e de assistentes. Explica pra gente qual que é a diferença disso. Tá. Então, o perito, que eu falei lá no inicial, é você ser o corretor de imóveis, né? É uma das áreas, né? Depende da engenharia, o arquiteto, também técnico agrícola, técnico em edificações, então tem as áreas ali, a pessoa vai se cadastrar. É tudo online, isso faz o cadastro. E aí, o que está no Código do Processo Civil é que vai ter o sorteio e o juiz vai nomeando, você vai ser intimado, todo aquele processo, para fazer um laudo. Você é o imparcial. Você é o imparcial. Não importa quem é A ou B, você vai fazer a avaliação, você é contratado você vai dar satisfação para o juiz, né? Para aquele juízo que a gente diz lá. Muito bem, imparcial. Já o assistente técnico, ele está trabalhando ali, mas ele é contratado pelas partes. É obrigatório? Não. A parte pode falar, não, eu não estou afim de levar assistente, porque é mais um custo para ele, né? Então, o réu, pode contratar um assistente e o autor também pode contratar. O que esse assistente faz? Primeiro que ele não faz laudo. Às vezes o pessoal confunde. O assistente técnico não faz laudo. O que ele faz é um parecer técnico discordante do laudo do perito. Então quem faz laudo é só quem é nomeado. Tá? Seja condutor, seja arquiteto, seja engenheiro, ele vai fazer o perito do juízo. O perito ali que foi nomeado. Agora o assistente, ele tem vários papéis. Ele vai elaborar os quesitos. Tá? O advogado depois, claro, que vai deixar tudo ali certinho e tal, porque só o advogado que tem acesso ao processo, o assistente não tem. Então tem que ter ali também algo bem bacana entre o advogado e o assistente. Ele vai elaborar os quesitos, ele vai acompanhar o período judicial, não é obrigatório pelo Código do Processo Civil, mas é importante, eu acho fundamental para ele ir no dia que o perito foi, tá? Ele não vai se meter no trabalho do perito, ele vai acompanhar, né? Isso, vê lá certinho e tal. E depois, quando o perito faz o laudo, tudo certo, entrega depois de 30 dias ou mais, dependendo do juiz que pede, o assistente vai analisar esse laudo. Se ele analisar, puxa, beleza, tá, chegou no valor que o meu cliente tá tudo bem, né, fez o laudo certinho, olha, aí ele vai dar um parecer lá, até ok pro advogado, tá tudo certo, concorda? Aí o advogado vai peticionar, olha, tá tudo certo, a gente aceita, beleza. Agora, se o assistente analisar e o preço fica muito do que, puxa, mas não é essa a realidade. Fora do que eles esperavam. Exatamente, aí ele vai ter que provar para o juiz que o laudo do perito não está com o valor correto e ele vai fazer o parecer discordante. Aí sim ele vai fazer esse parecer, que seria o perito, o laudo e ele o parecer, mostrando, olha, mas ele não pegou essa amostra, não pegou essa, agora eu vou fazer o meu. Aí ele tem que fazer muito justificado. Seria praticamente uma contestação no laudo do perito. Exatamente. O advogado também está com uma contestação. Que legal. E esse assistente, ele está ajudando. Então, veja bem, o cliente contrata o advogado e contrata o assistente. E ele vai fazer isso para discordar. Aí depois vai ficar na mão do juiz. Por isso que eu falo assim, um laudo, ele não é perfeito, não existe. Tá? Então, às vezes, o perito pode fazer o melhor laudo possível ali. Nossa, ele fez pela BNT, ele seguiu as regras, isso e aquilo. Mas se o valor não estiver dentro do que o cliente está satisfeito, ele vai tentar pegar algum erro. De alguma forma, pegar algum errinho para ele poder economizar. Exatamente. Pensando por esse lado, então, na verdade, em um processo dá para ter 3 peritos. Exatamente. Se o juiz vai nomear um perito, e aí o réu e a parte autora dá para nomear um assistente, então a gente consegue ter 3 profissionais da área trabalhando no mesmo processo. Exatamente. E como perito judicial também tem mais um detalhe. Às vezes o juiz pede para chegar no valor do imóvel e ele pede alguma questão de estrutura, ou ele pede, já aconteceu também ele, além de chegar no valor, por exemplo, no rural, ele queria também saber alguma parte ambiental. O corretor de imóvel tem que cuidar até onde ele pode ir. Então, peraí, eu não tenho segurança para essa parte ali. Ou ele quer que avalie o solo. Nós não temos competência. Aí eu vou fazer o quê? Eu posso peticionar para o juiz que eu tenho competência para ir até aqui, ou eu posso apresentar, olha, eu tenho um parceiro que é um engenheiro agrônomo
E daí apresento os meus honorários, incluindo o honorário do engenheiro agrônomo. Então, dentro da proposta do perito judicial, você pode colocar também o trabalho de um engenheiro agrônomo, de um topógrafo, consegue colocar os parceiros necessários para fazer a perícia daí final, o laudo final. Pode, porque aí você não precisou declinar. Se você preferir, eu não quero, eu não tenho nenhum amigo para fazer parceria, eu vou declinar e vou explicar para o juiz, olha, porque você pode declinar, olha, eu estou declinando porque eu não tenho competência técnica, agradeço, seja sempre bem formal, né, a gente tem que ser muito formal. Agora, se você tem um colega, puxa, mas eu tenho um colega que pode me ajudar aqui, né, o topógrafo que seja e tal, aí você pode ali, o juiz pode acatar ou não, as partes podem acatar ou não. Que legal, nossa, isso é um mercado que tem muitas possibilidades, né? E me falou, Lucas, o passo a passo do perito judicial, depois que ele foi nomeado, ele tem prazo? Como que funciona a questão para ele responder, para ele apresentar? Como que funciona? Então, aí quando ele é chamado, é nomeado, digamos assim, que o juiz nomeia. Mas ele pode nomear e não ser intimado ainda. Aí a vara vai intimar, né? Você vai receber um e-mail e tal, foi intimado para trabalhar. Aí você vai ler o processo e você vai dizer se aceita ou não. Se você aceita, depende muito, tá? Nem tudo vai o que está no Código do Processo Civil, né? Porque a autoridade máxima ali é o juiz. Então você vai fazer... Eu não vou bater boca com o juiz, né? Eu falo assim, não, mas o CPC não é assim. Não, eu vou fazer o que o juiz está pedindo, né? Estou trabalhando para ele. Então tem juiz que já pede para você fazer a proposta. Que legal. Só que daí tem que tomar alguns cuidados. Quando a gente é novata, a gente faz uma proposta, depois as partes veem esses quesitos que são as perguntas. E às vezes essas perguntas são mais difíceis do que a própria avaliação. Então eu sempre digo, Vossa Excelência, a perita só vai elaborar o orçamento ou a proposta depois dos quesitos apresentados. Você tem que pensar nisso também. Isso é importante, porque se vem sem os quesitos, você faz um orçamento e depois vem, e pode acontecer isso no processo? No início, sim, eu passei muito por isso. Porque tem os expertos, né, que eles jogam como podem. Opa, cobrou 10 mil, agora eu vou botar 60 quesitos aqui. Entendeu? E que podem ser bem difíceis, né? Pergunta sobre o imóvel. Aí ele vai fazer a proposta. Ele fez a proposta, volta os autos lá, aí as partes vão dizer se aceitam ou não. Tá? Eles podem aceitar a proposta, né? Porque às vezes é só o autor que paga, às vezes eles dividem, isso é muito relativo. A gente está trabalhando para a justiça, mas quem paga é uma das partes ou as duas às vezes, né? E aí, se eles aceitarem, já vai correndo isso. Ah, aceitou, agora tudo bem, agora vai agendar a vistoria. Aí agenda a vistoria com antecedência, tudo isso vai estar lá no processo. E normalmente as partes participam dessa vistoria? Digamos que 70% eles vão. Eles não são obrigados a ir, mas normalmente ou vai o advogado ou normalmente o assistente técnico, né? Então tem vezes que o advogado não quer se envolver, aí ele manda o assistente, já está pagando para isso. Então o mais comum é o assistente ir, mas às vezes não vai ninguém. Às vezes o advogado esquece de avisar que o único que tem acesso ao processo, além do perito judicial, né, e a vara que você está trabalhando, é o advogado. O assistente técnico e o proprietário, no caso o réu, digamos assim, ou autores não tem. Então já aconteceu de nós chegar para fazer a vistoria, foi agendada com mês de antecedência e tal. Aí a pessoa olha assim, né, mas eu não estou sabendo de nada. Esqueceu de avisar. O advogado esqueceu. Aí que eu falo que nós temos que ficar bem precavidos. Imprime, tá? Ou leva no celular, né? O PDF, mas imprime a tua nomeação, imprime o dia da vistoria, imprime tudo. Porque a pessoa, hoje em dia, o perigo que tá, aí você vai provar, olha, eu sou a perita, foi aqui e tal. Daí a pessoa vai ligar para o advogado e tal. Porque você remarcar a vistoria, eu acho assim uma falta de respeito com o perito. Com certeza, imagina, você aguardou um mês para fazer a vistoria, tudo organizado, chega na hora, você não consegue fazer a vistoria, já é ruim mesmo. Fora que para remarcar, vai levar mais um tempão ali para você conseguir remarcar de novo, né? E eu queria pedir para você falar, Silmara, também quais os maiores desafios que tem nesse mercado. Vou falar de uma forma ampla. Um dos maiores desafios é o colega de trabalho, tá? Porque não que existe perfeição, eu falo que sempre a gente está em aprendizagem, a gente tem que estar estudando, erra aqui, tenta melhorar lá, né? O laudo que eu faço hoje não é o laudo que eu fiz há 2 anos, assim como daqui 2 anos eu procuro melhorar, mas o colega de trabalho é um desafio por vários fatores. Primeiro,
por acreditar nas propagandas enganosas de que não precisa estudar e que vai ganhar 20, 30 mil por mês. Isso é mentira, é muito difícil. É sazonal o que nós recebemos. Então, assim, aí ele acaba entrando no mercado, aí ele se apresenta como um perito que tem KNAI, mas na verdade ele não sabe nem como ler o processo, ele não sabe nem como começar a avaliação, tá? Tanto a judicial quanto a extrajudicial. Então, nós temos muitas ações, tá, contra corretores de imóveis, porque ele começa e não termina. Na judicial, você pode receber 50%, tem corretor que recebe e foge, não conclui. Então, existe esse problema assim, que estraga um pouco a credibilidade e a questão do valor. Então, assim, não é brincadeira. Assim como eu, muitos corretores trabalham com avaliação para botar comida na mesa. Eu sempre falo isso. Eu não faço avaliação para brincar, para passatempo. Eu faço porque eu ajudo a sustentar a família. Então, eu não precisa cobrar exagerado. Eu não vou explorar meu cliente, nem judicial, nem extrajudicial, mas cobre pelo teu serviço. Se valorize. Valorize os anos de estudo, valorize os anos, as noites mal dormidas, valorize o livro que você comprou, o curso que você pagou R$1.000, R$2.000, R$3.000. Valorize o teu conhecimento. Então, as pessoas não querem pagar a prestação de serviço. Fala, eles pagam 10 mil no celular, mas não pagam, às vezes, o valor de uma avaliação, sabe? Que é um trabalho sério. E daí tem colegas que cobram, não, mas eu vivo de outra coisa, eu sou aposentado, eu vivo de outra coisa, isso aqui é só um bico. Daí cobra R$300, R$400. Ou às vezes entrega uma folha A4, que não é avaliação, ele diz que é, mas não é, nem tem valor judicial isso. Então, o colega é um desafio grande, né? Mostrar para a sociedade a nossa importância, né? Mostrar o bom serviço. Os próprios advogados, que eu tenho uma relação muito boa, são meus melhores clientes, porque eles precisam de perito, mas alguns advogados também não valorizam o nosso trabalho, né? Às vezes eles querem trabalhar pro cliente deles. Eu vou explorar esse corretor para fazer uma avaliação baratinha, porque eu vou ajudar meu cliente. Mas a gente está fazendo um trabalho, assim, se esforçando para aquilo, sabe? É um trabalho de formiguinha, né? Formiguinha. E o ideal seria, eu falo assim, os corretores deveriam nessa hora se unir claramente, porque é tão essencial de um processo, seja um divórcio, seja um inventário, ou mesmo uma cobrança de dívida, uma avaliação feita de qualquer forma, sem a responsabilidade devida, causa um dano sem tamanho, né, para a parte prejudicada. Então, acho que o pessoal tem que ter essa consciência, né, da importância desse trabalho que é tão na sociedade, acho que é essencial hoje em dia, né? Sim, como eu falei da questão dos processos que você pode levar e o Código Penal que está lá. Então, assim, eu já vi colega ser preso. Tá? Aconteceu um problema, envolvia algo muito grande, mas quem assinou o laudo foi o perito. E eu não vou entrar aqui, não vou julgar ninguém, tá? Por favor, cada um sabe da sua realidade, claro. Mas foi triste vê-lo jogado numa cadeira. Por quê? Porque ele assinou um laudo que prejudicava uma parte e ajudava muito a outra parte. Foi uma coisa gritante, assim, sabe? Tipo, o imóvel valia 10 vezes mais, ele avaliou. Por quê? Mas aí, quando ele foi preso, ninguém foi lá soltar ele, né? E por que ele foi preso? Porque ele foi que assinou o laudo. Não importa quem mandou isso aqui, tá? As pessoas, cada um vai pagar pelo que cometeu. Então, isso é uma coisa, assim, complicada, sabe? Isso é importante, porque às vezes quando o pessoal vem pedir o laudo, eles querem dizer o preço que eles querem. E aí, quando você começa a explicar, a pessoa, Bijodem, assim funciona. Eu vou responder por isso penal e civilmente por 5 anos, né, Silmar, o prazo que a gente responde por um laudo. Isso. Não, o laudo, aquele laudo eu respondo sempre. Aquele laudo sempre. Mas na minha cabeça que se o normal é há 5 anos para você responder por efeito. Mas é para sempre. Para você ter uma ideia, uma vez eu e um colega pegamos um caso bem peculiar, foi no início, foi muito difícil. Eu confesso assim que quase teve que desistir porque você estava começando e houve um problema na década de 80. E ressuscitaram agora há pouco tempo. 2000 e alguma coisa. E aconteceu isso. De 80, claro que houve alguma denúncia, né? Claro. Décadas depois e tal. Isso é raro de acontecer? Mas aconteceu. Mas pode acontecer. E daí levantaram esse problema, que daí era coisa de órgão público, envolvia funcionário público, era uma coisa muito grande. E daí nós fomos designados para quê? Olha, naquela época
ele supervalorizou, a denúncia foi essa. Aí nós tivemos que provar que na década de 80 e tal, o terreno realmente não valia aquilo, entendeu? Mas foi difícil, mas a gente teve que chegar no valor da década de 80. Eu acho que essas pesquisas tem bastante laudo que eles querem que o perito leve em consideração período retroativo. Como que faz? Explica assim, pelo menos por cima, eu sei que não dá para explicar tudo, né? Mas para o pessoal ter uma ideia de como que faz, como que é essa logística. Tá, o retroativo é algo assim que eu vou falar para você que depende muito de cada região. Então eu vou falar mais ou menos o que eu sei, porque a gente acaba tendo vários colegas, né, mesmo conhecendo só online, mas de vários lugares do Brasil. Então o que eles relatam para mim e qual é a minha realidade, aqui é a nossa realidade. Nós somos até privilegiados com a região aqui de Curitiba, a região metropolitana, e esse da década de 80, que eu vou citar como exemplo, como que eu vou chegar no valor? Vou num índice, né? Porque tem um cálculo exato e outros e tal, eu posso fazer um índice. Não, eu quero uma coisa mais palpável. Então, nós temos a maravilhosa Biblioteca Pública do Paraná. Fui até lá fazer pesquisa. Cheguei lá, nossa, parecia uma criança na Disney, né? Cheguei lá e falei, eu preciso chegar no valor da década de 80, eu preciso de ajuda. Então, você tem que meter a cara. Se fechar a porta, você parte para outro lugar. Aí, gentilmente, me atenderam, olha, nós temos aqui o jornal, né? Só que dessa década não tem o papel, mas nós temos em filme. Nossa, foi incrível, porque aí eu fui naquelas maquininhas, pedi autorização, podia tirar foto, mas sem flash, aquele detalhe todo, né, para cuidar, preservar. Aí fui naquelas maquininhas, tinha ali o jornal todo em filme, aí eu fui 2 tardes, acho que, se eu não me engano, umas 6 horas, eu fiquei em tudo. O trabalho não é fácil de perito. Aí eu pegava anúncio daquela época, de terreno, nossa, foi um trabalho assim, de investigação mesmo, sabe? Então eu pude provar que realmente o trabalho estava errado, porque eu estava pegando anúncio da época e estava lá, daí a gente tem que pôr a fonte, tudo certinho, né? Pôr as fotos e tal. Fiz um trabalho, inclusive em Araucária, uma vez que o próprio jornal me atendeu. Olha, eu preciso da era mais recente, era 1900 alguma coisa e tal, mas nós temos aqui arquivos de jornal. Fui lá, fiz tudo certinho, não print, fiz foto. Então eu consegui, assim, eu já fiz em Santa Catarina, na cidade de Joinville e outras lá também, com o museu. O museu tinha esses jornais antigos, então você consegue pegar essa parte. Nossa, é um trabalho bem minucioso, mas é divertido mesmo. É uma história, né? Sempre aprende. E eu queria pedir para você, Silmaia, que conselho que você daria para os corretores que estão com interesse em crescer nessa área, que têm interesse em entrar nesse mercado? Que dica que você daria para o corretor nessa área? Bom, primeira coisa, né? Estudar. Segundo, estudar. Terceiro, estudar. Não tem como... Acredito que para tudo na vida que você depende de você, tem que estudar, né? Você se aprimorar, cursos extras, uma faculdade, uma pós, ir atrás de informação, ser curioso. O perito tem que ser muito curioso. Se você não sabe, aquela coisa que talvez para mim pode ser um pouco menos complexo, porque eu tenho 13 anos de mercado, para a pessoa que tem 6 meses de mercado, é óbvio, é natural. Não é porque eu sou mais inteligente do que ele, é porque eu tenho mais estrada do que ele. Assim como alguns, às vezes, que estão mais tempo do que eu, né? E estudam também, porque você não pode ficar fechado. Você tem que ampliar a tua cabeça, tem que entender que na cidade não sei, talvez de Belo Horizonte, não é a realidade de Curitiba, que Brasília não é a realidade de Cuiabá, né? Então você tem que estar preparado para isso. Estudar, ter humildade para baixar a cabeça e falar, puxa, realmente não sei, eu tenho que aprender mais, tenho que estudar mais, arregaçar a manga, saber valorizar o teu trabalho e não cobrar só por troca do meu churrasco no final de semana. Não, você está trabalhando, você é competente, você se formou para aquilo e você pode sim sobreviver da avaliação imobiliária. Eu estou há 13 anos, eu trabalho 70, 80% com avaliação imobiliária. Então eu sei do que eu estou falando. É possível, né? É possível. Levando o trabalho a sério, é possível sobreviver e viver bem dessa área, né? Sim, e sim, não tem que a gente perguntar, né? Vamos estudar, vamos para frente, vamos fazer parceria. E tem corretor que às vezes, não, mas se eu vou cobrar 6 mil reais de uma avaliação, eu quero ganhar sozinho. Por quê? Por que eu não posso dividir com uma parceria, com uma venda de um imóvel, né?
Então vamos fazer uma parceria, vamos... Ah, e tem pessoas que são assim, eu me identifiquei mais com o rural, eu me identifiquei mais com o urbano. Eu gosto de fazer os dois, como eu falei para você, eu gosto de trabalhar comercial, né? Já falei tanta coisa na minha vida, graças a Deus, quero avaliar mais, né? Meu objetivo é sempre estar trabalhando nisso, mas tem gente que se identifica com um com o outro. Então, gente... Tira tudo do sofá, vamos estudar, vamos para frente, vamos perguntar. Silmara, existe uma tabela para definir isso ou na verdade é o trabalho, é a definição do que vai ser feito que define esse orçamento para passar? O valor para cobrar? Não existe tabela, porque o CAD caçou, né? Nem para as vendas não podem, e não existe tabela para avaliação. Então, daí tem gente que, vou cobrar o percentual. Mas como que eu vou cobrar o percentual se eu nem sei o valor do imóvel, eu tenho que fazer ainda? Então é assim. Existe um site do COFES, um e-book que sugere, tá? É só você entrar no site do COFES e vai estar lá já e-book do KINAI, e você já vai encontrar lá. Então sugere a hora técnica, por que cobrar isso, aquilo, ajuda bastante. E claro que no decorrer do tempo você vai se adaptando. Experiência, né? Isso, eu cobro pela complexidade do trabalho. Por exemplo, esse terreno ali que eu te falei, me deu muito mais trabalho. Tem terreno que vale R$150 mil que me dá muito mais trabalho do que um prédio de 10 milhões de reais. Dependendo da realidade da minha cidade. Então eu vou muito para complexidade. Puxa, quantas horas? Eu vou ter que alugar uma caminhoneta para eu ir? Não tem o meu custo, meu deslocamento. Hoje eu estou aqui fazendo uma avaliação, mas por exemplo, ano passado, 2024, eu fui contratada para fazer a avaliação de alguns imóveis no Espírito Santo. Então assim, puxa vida, você indica alguém de lá, por quê? E se eu fizer um orçamento? Tudo bem, a gente já fez um trabalho aqui para a família, cobriu a despesa, puxa, eu vou cobrar isso porque eu vou ter despesa de deslocamento, né, e tal. Fui para lá, fiz o trabalho, conversei com corretores locais, porque é uma realidade diferente, né, não era tão complexo, mas era um mercado diferente. Então, nós que estamos nesse mercado da avaliação, como eu falei, a gente pode fazer em qualquer lugar do Brasil, sem problema algum. Então você vai cobrar conforme a tua complexidade ali. Aí tem uma empresa aqui, uma empresa lá, você vai fazer à vista, você vai fazer parcelado, você vai fazer um contrato como? E isso tudo no extrajudicial, né? Eu tô falando. No judicial, normalmente 50% para começar e 50% quando acaba. Eu ia te perguntar agora, e como que é o pagamento? Com certeza eu vou perguntar. O CPC diz que pode ser liberado 50%, assim, eu vou te falar que quase todos os serviços que eu faço, meus colegas, 50% para começar, até porque tem os custos, e 50% no final. Mas a judicial, eu falo para vocês têm que cobrar muito mais do que a extra. Por quê? Porque a judicial é demorada. Eu posso passar minha proposta de honorário hoje e demorar 2 meses para vir, para eu poder agendar. Às vezes eu começo uma avaliação judicial, a perícia, né, a vistoria será feita 1 ano depois. Aí se eu cobrar aquele valor, não vai valer muito menos depois. Sabe? Aí, claro, quando você recebe os 50%, que daí fica lá enrolando, às vezes, meio ano, 1 ano, 2 anos, que pode acontecer, vem corrigido, nós vem ali, mais ou menos pela poupança. E por isso que eu sempre falo. E outra coisa, a judicial, normalmente, uma das partes vai contestar. Aí você tem que ficar respondendo, vem quesito complementar que pode vir, então você fica mais amarrado, por isso tem que cobrar mais. Agora, a extrajudicial é você e o cliente. Claro que se o cliente te pedir uma avaliação hoje, quando você disse ali da validade ali, eu estou para avaliação. Eu fiz uma avaliação no dia 5 de fevereiro de 2025. Data ali, põe a data da tua vistoria, porque você vai responder para aquela avaliação naquele dia. Se daqui 1 semana aconteceu um vendaval, uma catástrofe, caiu a casa, destelhou a casa, ou aquelas catástrofes do Rio Grande do Sul, por exemplo, sim, aconteceu alguma aluna minha. Teve muito lá. E isso, professora, agora estou desesperada. Eu fui fazer a vistoria, tudo bem no sítio, hoje não tem mais nada. Eu falei, bom, o que vale é o dia que você foi. Meu Deus. Exatamente. Mas daí o que ela vai alegar? Não, a vistoria eu fiz antes, o que aconteceu depois não é culpa minha. Daí aí o juiz vai ter que ver o que vai fazer aí, entendeu? A questão de informar data da vistoria no laudo é essencial também. Data e horário. Você pode de manhã à tarde acontecer. Você vai falar assim, nossa, que exagero, Silmara. Não é exagero, pode acontecer. Pode. Quem fez a avaliação, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nesses problemas, né? Brumadinho, né? Outras cidades que aconteceram isso.
A pessoa vai ter ido de manhã e à tarde aconteceu a catástrofe? Pode, gente, não estamos livres de nada. No litoral, pode dar uma ressaca, acontecer alguma coisa, né? Então, esse cuidado é fundamental. Isso, inclusive, está na norma da MNT, tudo certinho. Nós temos a resolução também do COFES, que diz o mínimo para você fazer um laudo, né? Que são as fotos bem tiradas, não tire foto pela metade, não imprima foto, ou mesmo que seja PDF, que hoje quase ninguém mais imprime, não faça preto e branco, faça bem feito. Às vezes o juiz ele vai determinar, ou ele vai concluir uma sentença por causa das suas fotos. Porque às vezes você faz o valor do imóvel e coloca o valor das edificações e a parte quer contestar. Ah, vale mais, porque o juiz vai falar que não, peraí, as fotos estão aqui, ó. O imóvel não está isso tudo. Na verdade, eu acho que o laudo aproxima o juiz o mais próximo possível do imóvel, porque ele não vai chegar lá, mas aí, dependendo de um laudo bem feito, ele consegue ter uma sentença mais adequada, porque o laudo foi bem feito, né? Foi bem justificado, tem boas fotos, isso eu acho bem bacana. Assim, esse assunto, meu Deus, da hora a gente ficar falando aqui de vez, né? E a gente queria saber, Silmara, fala pra gente aí, como é que quiser saber mais, você passa pra nós aí os seus canais pra gente poder divulgar aqui, pra quem quer saber mais informações, tem mais dúvidas e quer tirar mais informações, fala pra gente quais que são os seus canais pra gente poder fazer. Então tá bom, obrigada, né, pela oportunidade também. E assim, eu tenho o Instagram silmara.gotard, né, então eu publico lá algumas coisas e tal. Tem o YouTube, a ideia do canal do YouTube que eu criei meu site, blog, YouTube, foi dezembro de 2018. Então a ideia do YouTube é assim, nem todas as pessoas têm condições ou querem pagar pelo curso, para alguma coisa. Então vamos fazer o YouTube? Vamos! Então hoje eu estou lá, chegando a uns 3.000 inscritos, que para mim é uma coisa muito boa, positiva, porque eu quero qualidade também, não só quantidade. E lá eu tenho perto de 200 vídeos que falam tudo sobre avaliação. Que roupa usar numa vistoria, como ir, como não sei o que, como que é isso e aquilo. Então eu acredito que pode ajudar. O canal do YouTube é Silmara Gotard, né? Deixei meu nome. E eu tenho um blog, para quem gosta de ler, né? Tenho um blog e lá eu tenho as crônicas, porque eu queria passar para quem está começando o que é ser um perito, o que é a vistoria, o que é viver disso, não só na teoria. Então qual foi a ideia? Eu escrevo crônicas das minhas vistorias. Então tem crônica que eu corro de cachorro, tem crônica que eu fico presa no elevador, tem crônica que acontece que fura pneu naquelas fazendas, você fica perdida, tem de tudo, né? Tem crônica emocionante das histórias familiares, crônica que eu tomo café, como estou na chapa daquelas fazendas que eu vou fazer avaliação, que o pessoal acolhe muito bem. Então assim, são as histórias, lá desde 2018 eu escrevo, né? Então quem quiser ver um pouco aqui a vida do dia a dia, sempre omitindo, claro, eu tenho que deixar em sigilo, né? Então eu não cito nome de cidade, nada, mas tá lá. Aí tem artigos, tem entrevistas, isso no meu blog, que também se chama Silmara Gotard. Que legal, a gente tem muito material aí pra gente achar Silmara. E assim, olha, o nosso bate-papo foi maravilhoso. E você que tá vendo o nosso podcast hoje, gostou dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo? Então, compartilha, curte esse podcast. Nós vamos pedir para você compartilhe com o pessoal do imobiliário, corretores, investidores, quem se interessa por essa área. E a gente está sempre aqui, todas as quartas-feiras, às 8 horas, a gente tem uma nova postagem. É um prazer ter recebido você aqui, Silmara. Nosso bate-papo foi maravilhoso. Te agradeço assim de coração por você ter vindo aqui falar com a gente, dividir um pouquinho do seu conhecimento, que é imenso. E com certeza os nossos amigos, os nossos queridos clientes também vão estar prestigiando. Com certeza, eu já fiquei super curiosa com esse material que você tem aí. Eu já vou querer ver essas crônicas, como é que é. Tá bom. Muito obrigada, Érica, pelo convite, tá? É um prazer sempre poder mostrar um pouco desse trabalho que mexe comigo, acho que deu para perceber. Eu realmente gosto muito do que eu faço, eu tenho muito amor pelas avaliações. Eu sempre falo que eu preciso de dinheiro para sobreviver, todos precisamos, mas o que me move não é o dinheiro. O que me move mesmo é essa paixão que eu tenho, essa intensidade de fazer o melhor e poder servir a sociedade, porque eu me sinto honrada em poder mostrar para o juiz o meu trabalho e poder também ajudar na solução de um problema. Acho que nós somos isso também. Então é muito bom, tá? Parabéns pelo
aqui pela estrutura, parabéns por esse podcast que nós vamos divulgar o máximo possível, tá? De todos que você faz aqui. Obrigada. De nada, eu agradeço imensamente. Um prazer enorme, você tem uma experiência gigante, então assim, e você fala com carinho, com amor, é sua vida, né? É sua vida mesmo. Então assim, realmente foi um prazer. Vamos despedindo, então assim, nos aguardamos na próxima quarta às 8 horas aqui mesmo. Tchau.